Oi, gente, Cláudia Câncio aqui. Estou com o Paulo mais uma vez. Obrigada, Paulo. Nada que Dando isso. continuidade à nossa série aqui, que é falando sobre esses conhecimentos básicos, né, do nosso conhecimento espiritual. E hoje a gente vai falar sobre as leis herméticas, né? Para quem não sabe, Hermes, né, que é daí que vem o nome Leis Herméticas, ele foi um cara que influenciou filósofos, a partir da astrologia, ele influenciou muitos conhecimentos até hoje, né? Para vocês terem ideia, várias religiões têm ele como base, como, por exemplo, os muçulmanos, né? Até a parte do cristianismo. Então, os seus conhecimentos, eles influenciam, né? Em tudo. E geralmente os livros que são mais comentados dele é o livro Corpus Hermético, tem também o livro Tábua de Esmeralda, mas o livro que é embasado em tudo, inclusive fala sobre as leis universais. Se você não assistiu o nosso vídeo, está aqui, ó. Volta lá para tu assistir. Qual é o livro, Paulo? Diz aí. É o Kybalion. É um livro essencial. Assim, é fritação, é fritação. Para quem quer fritar mesmo, tipo rave, só que na leitura é esse livro. E o Paulo, no vídeo que você já voltou aí para assistir, ele fala uma coisa interessante, que as leis universais, como vem de Deus, do Criador, está acima de tudo. Então, sim, as leis herméticas são leis de crença de Hermes, mas elas casam, né? Elas se conectam com as leis universais. São 7 principais, tá? Que a gente vai abordar. Eu vou chamando uma por uma e o Paulo vai conversando aqui com a gente. A primeira é a lei do mentalismo. Diga aí. Hermes fala que o todo é a mente, ó, o todo é mente, e o universo é mental. Então, olhando para essa lei, a gente entende que o todo pensa na gente o tempo inteiro. Se a gente existe, é porque o todo existe. Então, assim, a gente fica, né, fazendo essa analogia assim, é real sobre isso, porque, assim, a lei do mentalismo é que tudo é criado a partir da mente, da consciência. Eu, hoje, mudaria o nome dessa lei para, por exemplo, lei da consciência. O todo é a consciência e o universo, por si só, também é consciência. Então, assim, eu vi alguns estudos que, por exemplo, estou encontrando ouro, estou encontrando minério no universo, assim, solto, né? Então, dá para a gente pensar assim, mas como? Da onde vem? Por que que isso é criado? Sabe, são sinais que o próprio universo nos mostra de que a gente pode criar nossa realidade todinha, né? A gente percebe a realidade através dos 5 sentidos, mas a gente entende que tem uma coisa muito maior por trás disso tudo. As experiências extrasensoriais, as experiências que a gente tem quando se conecta com alguma coisa ou com a própria fonte. E a gente começa a perceber que depois que a gente se conecta com, quando literalmente essa conexão genuína, forte, mental e consciencial, primeiramente, a nossa realidade muda. Tem uma pessoa assim que eu gosto muito, que fala muito sobre a gente entender que tem pessoas que vão estar vivendo uma realidade de caos. Então, tem pessoas que estão vibrando, por exemplo, no inferno. E tem outras pessoas que já estão vibrando no céu, na mesma realidade. Nisso aqui, ó, encarnados. Então, literalmente, a realidade, ela é sobre o que está na nossa cabeça, o que está na nossa mente. Então, a lei do mentalismo vai falar muito sobre as criações mentais, sobre as percepções fora dos 5 sentidos, tá? É sobre isso que a lei do mentalismo, ela vai dar esse gatilho para a gente começar a pensar fora da Matrix e dentro da Matrix. Porque as leis herméticas, elas servem para quê? Justamente se você quiser viver bem dentro da Matrix, se você quiser continuar participando disso aqui, você seguindo essas leis que tem como base as leis universais, pô, você já virou a chave. Eu fui pesquisar, me veio um filme e eu estava pesquisando, achei. Viva
A Vida é uma Festa. É um filme para Nossa, criança. E lá fala que a pessoa lá quando está no mundo dos mortos, eles têm uma visão um pouco diferente da vida pós-morte, né? Mas aquela pessoa, quando está no mundo dos mortos, ela desaparece do mundo dos mortos quando alguém da sua família deixa de lembrar dela. Então, é aquela história do mental, né? Você só existe porque alguém está pensando em você. Como o Paulo fala em outro vídeo, ele disse: no dia que o universo deixar de pensar na gente, a gente deixa de existir, né? Então, a gente é consequência de algum pensamento. Inclusive, o que você pensa de você é o que faz com que você seja quem você é. O que o outro pensa, o que é de você faz com que você seja aquilo que ele pensa. Daí que se fala muito do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele cria também certos conceitos, certos arquétipos, que a gente pode falar isso mais em outros vídeos, né? Então, o todo é mente e o universo é mental. Se você parar para pensar, o teu encéfalo, ele está dentro de uma caixa, que é a caixa craniana, tá aqui. Vocês estão vendo alguma janela aqui, algum buraco? Além daqui, 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 não tem. Onde ele está escuro. Ele não vê nada. Ele vê através de impulsos nervosos que seus olhinhos mandam para ele. Então, ele não vê nada. Ele enxerga através de impulsos nervosos. Tu já parou para pensar que esses impulsos nervosos são diferentes de cada ser? Aí a gente chega naquilo, que cada um tem a sua realidade, cada um é conforme o que você pensa, né? Então, vira a chave, muda teus pensamentos, seja mais otimista, que com certeza toda a sua realidade, ela vai mudar, né? para finalizar, assim, eu acho que essa lei, no que eu queria falar, é que a gente pode começar a colocar isso em prática, né? Como usar essa lei hermética em prática? Aqui fala sobre pensar no seu dia, que é o quê? Ter um dia legal, ter um dia leve, ter um dia tranquilo. Então, assim, nessa lei, dá para a gente olhar muito para como a gente enraiza as coisas, de que tem que ser daquele determinado jeito, não permitindo o fluxo do Crença, universo. né? Crença. Tá vendo como tudo debaixo daquelas leis são crença? É É crença. exatamente sobre isso. Beleza. Agora vamos falar da segunda lei hermética, correspondência. Diga aí. A lei da correspondência vai falar sobre como a gente consegue enxergar é, eu e o outro, tá? Porque assim, quando a gente entra no... Ó, vamos falar sobre... Vou dar um exemplo sobre o julgamento que encaixa bem nessa lei. Quando a gente vai encaixar o julgamento, para quem tem um conhecimento mais avançado nessa questão do autoconhecimento e da espiritualidade, a gente entende que existem seres que estão governando o planeta, né? Então a gente julga eles como seres negativos. Ok, beleza. A gente julga o nosso governo, que é uma porcaria, que está no macro, quer dizer, está no macro, no grande, no expansivo, tá a escala gigante. A lei da correspondência é tudo que está no macro, está no micro. Aí a gente vai diminuindo, a gente pega a gente. Eu uso esse exemplo sempre, porque é uma coisa assim tão cotidiana. Antes de ser terapeuta, eu era caixa numa lanchonete. E eu passei o troco errado para a pessoa. Eu dei R$ 20 a mais para essa pessoa. E só depois eu me toquei. E eu não fui cobrar essa pessoa. Só que a pessoa percebeu, contou, guardou o dinheiro na carteira, comeu o lanche dela e foi embora. O que isso significa? A gente julga tanto que o governo rouba, que a gente foi roubado o nosso livre arbítrio, que quando a gente olha para isso, a gente entende que o quê? A gente dá mais do mesmo. Então, tudo que eu acredito que está numa prisão, realmente está numa prisão, porque eu não estou livre. A lei da correspondência vai falar, ok, você é filho de Deus, então se Deus está lá em cima, está no macro, Deus também está aqui no micro. Ele deixou você responsável por isso. Essa é a grande lei da correspondência. E vai falar sobre tudo. Da mesma forma que o pêndulo vai, ele volta. Da mesma forma que tem aqueles pêndulos pequenininhos, tem o pêndulo maior. E por aí vai. E ela fala também que o que está dentro está fora, né? O que está fora está dentro. Aí casa com qual lei universal? A lei lá da
corresponde, né? Tipo assim, tudo aquilo que você é aquilo que você vai corresponder, é aquilo que você vai atrair. Então, quando você parar para pensar de que você quer ajudar o externo, vamos usar a lei da correspondência, te ajuda. Tu te ajudando, você ajuda o externo. Ninguém te salva. É uma coisa que eu falo muito, o Paulo também tem falado bastante. Cara, só te salva, não salva ninguém, né? Então, quando você toma posse dessa afirmativa, vamos falar assim, dessa crença, de que você Sim. não salva ninguém, só você se salva, então você começa a se autoconhecer, você começa a ser uma pessoa melhor consigo mesma, começa a se aceitar mais, você então começa a vibrar e a atrair esse tipo de pessoas, pessoas com autoconhecimento, pessoas que não vão te julgar, vai corresponder. Então, você começa a mudar o sistema, o macrocosmo, através do seu microcosmo, né? Dentro de nós, se você parar para pensar de uma forma mais abrangente, nós somos o universo. É um universo. Eu tenho um universo de células, eu tenho um universo de microbiota, tem muitas bactérias boas e ruins aqui. Para pensar aqui na minha pele, tem muita coisa, né? Pode ter até um fungo e o meu próprio sistema imunológico está resolvendo, né? O que são as células brancas? O que é teu sistema imunológico? São seres unicelulares que trabalham para a harmonização de todo o universo, que é você. Que é você. Então, nós somos um universo. Somos seres humanos que temos a centelha divina de Deus. Deus é macro, nós somos o micro. E assim vai. Então, se você vê que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora, então aquilo que é você é o outro é você. O ponto final. Assim, olha que interessante esse ponto de vista. Se a gente que trabalha com terapia holística, a gente que é terapeuta e tudo mais, o que a gente sempre visa? Deixar a pessoa harmonizada, sempre com um sistema imunológico ativo. Por quê? Presta bem atenção nisso. O sistema imunológico, ele cuida do corpo físico. A lei da correspondência, ela também faz associações. Se a gente pensar na lei da correspondência assim, e pensar que o sistema imunológico é como a gente se harmoniza cada vez mais com nossos guias e mentores, o que isso significa? Quanto mais eu estou em equilíbrio comigo mesmo, quanto mais eu estou com o sistema imune ativo, trabalhando o tempo todo, a espiritualidade está o quê? Me mandando insight ativa no meu sistema. Porque, assim, o que acontece com o roubo energético? A gente só conseguir entender. Para a pessoa ser roubada no físico, ela foi roubada no energético, né? Então, assim, o sistema imune do espiritual é o quê? A equipe espiritual. O sistema imune aqui no físico é as nossas glândulas, né? Timo e por aí vai. Então, assim, se a gente fazer uma correspondência entre tudo isso, sempre uma coisa está ligada com a outra. E por isso que as pessoas, geralmente, quando ela vai buscando cada vez mais o autoconhecimento, cada vez mais ela quer investir nisso, cada vez mais ela quer buscar isso, porque ela vai se sentindo melhor, ela vai realmente tendo mais harmonia dela com ela mesma, do seu universo, e ela tem uma tendência de ficar cada vez mais saudável, né? Tu tá falando sobre isso, eu tava pensando aqui, cara, depois que eu comecei a fazer minhas terapias, eu nunca mais gripei, né? Eu nunca mais tive sinusite. Eu vim ter crise de sinusite depois de velha, depois dos 30. E nunca mais tive de novo, né? Então tem tudo, tá muito, tem correspondência, né? Está tudo um ali. Vai influenciando no micro, ele influencia no macro. É muito mais fácil você mudar o macro pelo micro do que o contrário. Porque do Exatamente. macro para o micro, aí tem que haver muito micros modificados para que aconteça. Já um micro, ele pode influenciar em outros micros para modificar um macro. Trabalhinho de formiga, elas que são sábias, a gente que não é. E a terceira que a gente vai falar é a lei da vibração. De... A lei da vibração, ela fala que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Então, vamos entender isso aí. Lembra que eu falei que o universo, na primeira lei, que é a lei do mentalismo, tudo tem expansão e movimento. Exatamente como a nossa mente se expande e movimenta, o universo inteiro
ele está em expansão e movimento. Ou seja, a gente tem que entender, saber a diferença entre frequência e vibração, tá? Tudo vibra. Só que a minha garrafinha tem uma frequência. O meu celular tem outra frequência, mas a vibração, tudo está vibrando. Eu estou vibrando, meu colar está vibrando, tudo está vibrando. Então, frequência é um nome interno de cada vibração, mas que tudo está vibrando. O que a gente consegue entender nessa lei? É que, assim, quando a gente fala da lei do trabalho, no vídeo anterior, se vocês assistiram, vocês perceberam, quando a gente fala da lei do trabalho, a gente percebe que a gente tem que estar em movimento o tempo todo. Essa lei é justamente sobre isso, fazendo essa associação, é sobre isso. O tempo todo a gente está vibrando o quê? Amor, raiva, ódio, medo, insegurança, incerteza. As nossas emoções geram uma frequência, tá? Já que tudo vibra, tudo. Desde um pensamento a uma fala, porque todos estão com nossos centros, tudo em movimento. Os chakras ficam rodando o tempo todo. Tudo move o tempo todo. Matéria é formada pelo quê? Por átomos. Sim. O átomo é formado pelo quê? Por nêutrons, prótons e elétrons. Os elétrons são os que ficam mais loucão, né? Aqui nas órbitas. E o núcleo é formado por prótons e nêutrons, né? Eita, ensino médio. Ensino médio. E aí, para que a matéria seja palpável, você conseguir pegar, né? Como o Paulo pegou aí no celular, ele pegou na garrafinha de água, eu estou pegando nesse lápis. Eles estão vibrando baixo, em baixa vibração, para que eu consiga pegar. Você, o seu corpo físico, ele vibra baixo, né? Para que você consiga ver, observar, tá? Quanto maior essa vibração vai acontecendo, maior a tendência de você não enxergar mais. Então, é complicado você dizer assim, não acredito em espírito, não acredito nisso ou naquilo. Lógico que você não vê, mas se você parar para pensar, há um tempinho atrás não se acreditava na vida, no reino de micro-organismos, porque não tinha microscópio para enxergar. Já parou para pensar que tu não tem a lente para enxergar aquilo que vibra mais? Tem maneiras, né, para a gente conseguir acessar. Mas você não tem a lente aqui no seu físico, você tem outra, né, Paulo? A glândula pineal. Tem outra. Mas essa aqui, esse aqui, não tem, né? Você não consegue enxergar quando está numa vibração maior. Então, a gente vai chegar na conclusão de que nós somos matéria e energia. Vários corpos. Alguns corpos vibram baixa vibração e outros vibram numa vibração maior. Né? Então, aquilo que você consegue ver é matéria, aquilo que você não consegue ver já é energia e por aí vai. Que a lei da vibração corresponde à nossa consciência também, tá? Então, por exemplo, a minha consciência, atualmente, ela tem uma frequência, né? Ela vibra em uma determinada frequência. Quando eu expando, quando eu me movo, pum, acontece os saltos quânticos. Que o quê? A gente vai aumentando e expandindo a consciência. Por isso que o tempo todo a gente está se movimentando, aquele movimento contínuo de expansão, tá? Por que as pessoas não conseguem, acham muito difícil essa questão de, mas espiritualidade tem que ser zen, tem que ser tranquilo. Olha, eu não sou zen, eu falo palavrão, eu me estresso, eu xingo. Só eu sei como que minha carga energética me suporta e como eu desenvolvo isso de uma forma, porque antes eu era muito estressado, hoje eu consigo canalizar esse estresse em criar workshop. Por que é tão difícil as pessoas começarem a meditar? Porque você começa a diminuir, ficar mais para dentro, ir para dentro, sabe? Ter esse movimento do externo para o interno. E é uma mudança de hábito, né? Sem mudança de hábito a gente não consegue. É Então, quebrar crença, né? Crença. Sim, se aproxima de pessoas, de coisas que você mais gosta.
que te elevam, tá? Isso ajuda muito na movimentação e na expansão. Vamos falar agora da quarta lei hermética da polaridade. Tá. Fight. Eu vou até ler para ficar bonitinho, para ver como que é o conceito dessa lei, tá? Ó. Tudo é duplo, tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos, em naturezas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Agora, essa lei abre uma brecha, abre uma cratera de informação. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro explicando sobre a lei da polaridade, falando das minhas experiências, mas assim, a lei da polaridade, ela significa o quê? O oposto e o desigual são a mesma coisa. Por isso que entre aqui os opostos se atraem é uma crença muito solitária. Porque se o igual e o desigual são iguais, então ele já tem a mesma frequência. O que eu quero dizer? Quando você está vibrando aqui na matriz, quando você está encarnado, quando você quer viver bem aqui, você tem que entender que tudo que você faz para outra pessoa vai voltar aquilo para você. E que de alguma forma é igual que você deu. Que muitas pessoas vão chamar a lei da polaridade também de karma, né? Muitas pessoas também vão, porque existe uma grande confusão aí, as leis kármicas, as dívidas, a lei da polaridade. Então, assim, eu não preciso ficar colocando em caixinha. Você entende que você consegue associar, você tem essa capacidade de linkar alguma coisa com a outra? É que as pessoas gostam muito de titular tudo muito, sabe? Ter título. Exatamente, eu ganho o que eu recebo, que é muito aquela questão da doação. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, os extremos se tocam. Tudo são meias verdades. Porque é a partir das nossas crenças, O que né? derruba o Porque, por exemplo, julgamento, né? Você não pode julgar. Você não pode julgar o outro porque aquela é a realidade dele, a verdade dele, a vivência da vida dele. Então, você não teve a vida dele para que você simplesmente chegue para ele e diga: olha, isso que você está falando é uma bobeira, é uma mentira, não faz sentido. Bem, ponto, não faz sentido para você, mas para ele faz sentido. Então, quando você leva para um entendimento maior sobre essa dualidade, tudo tem uma razão de existir. Se tudo que existe é porque o Criador permite, é porque Deus permite, porque tem que existir. Então, vai existir o bem e o mal, né? Vai existir a luz e a escuridão. O que é a escuridão? A ausência de luz. O que é saúde? É a ausência de doença, né? Então, sempre vai ter um e o outro. A gente não vai falar agora de masculino e feminino, porque já envolve aí outra lei. Já a gente fala sobre ela. tá? Mas sim, E linka, né, com essa dualidade. total. Porque, ó, a lei da polaridade, ela vai falar muito sobre o pêndulo. Imagina um pêndulo. Ele vai num extremo, mas da mesma forma que ele vai, ele volta. Então ele fica batendo em todo mundo. Quando a pessoa não tem um centro, quando a pessoa ela não foca em alguma coisa que não visa ser extremista para atingir alguém, ou ser compassivo para ficar passando pano debaixo do pano do Uhum. outro, quando ela fica no meio, quando ela é o centro da vida dela, e que ela entendendo que ela se curando, ela vai modificando a realidade dela, tudo fica diferente. A polaridade vem da crença de que tudo que é bom dura pouco. Por quê? Estou vibrando na extrema coisa boa. Nossa, então já Que é sabe que a bom, próxima coisa que vai vir, pum, ruim. porcaria. É, é. Então, a lei da polaridade vai falar, ok,
Tenta se centrar. Fica no centro. Observa as coisas. Deixa as coisas chegarem e aí sim você vai trabalhando. Ok, como posso continuar vibrando aqui nas coisas boas o tempo todo, ficando no centro? Essa é a jogada, essa é a virada de chave para você viver bem aqui usando a lei da polaridade. E Tá tu estava bom? falando agora, me veio assim, se a gente buscar ver dessa maneira sobre o foco, né? Você ter um caminho que ele pode ir para um lado e para o outro, mas você se manter mais no centro, não vai pendular tanto, né? Ele vai se manter mais aqui no centro. Você pode levar isso para o seu dia a dia em relação à política. Política. Não vou falar nomes, não vou. Mas você tem que ler os dois lados. Sempre se permita ler os dois lados. Veja os pontos positivos, veja os pontos negativos. Você ficar só de um lado, você pode, por vezes, não ver algo que o outro lado está te avisando, ou o contrário, tu fica só desse lado, tu não vai ver o que é que o outro lado também está ali, poderia estar te trazendo algum conhecimento a mais do que aquilo que você pensa que é a verdade. Então, se permita olhar os dois lados para que você tenha um foco. Vamos falar agora da quinta, ritmo, lei hermética. Tudo tem um fluxo, tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. Se manifesta por oscilações compensadas à medida do movimento à direita, à medida do movimento esquerdo. Ritmo é compensação. Então, o que significa isso? A lei da neutralização. Toda informação é neutra. Toda informação no universo ela é neutra. De acordo com nossas crenças, de acordo com nossas experiências, a gente coloca uma informação naquilo. O que essa lei permite que a gente vibre? E ela casa muito com a lei da polaridade, quando fala sobre o foco. Porque na lei da neutralidade, na lei do ritmo, quando você está aqui, ok, já entendi meu ritmo, já entendi como as coisas funcionam. Como eu posso absorver as energias negativas e neutralizar elas? Entendendo que aquilo não é seu. E quando você está no seu foco, quando você está no seu objetivo, quando você entende que, por exemplo, tudo tem uma movimentação, é óbvio que você vai se movimentar, que você vai ter experiência com aquela informação negativa, mas que você pode o quê? Ressignificar, transmutar e colocá-la num ritmo positivo. Então, assim, essa lei vai falar muito sobre isso. Tudo que sobe, desce. O movimento da direita, eu vou mover para a esquerda. Mas tudo vai falar sobre o quê? O centro. Depois as coisas tendem a voltar para a harmonia, para o centro. Sobre como a gente pode ser neutro em situações extremistas. Aí o porquê que vem essa história de quem é zen é uma pessoa que é calma. Não é bem assim, é porque pelo fato dela conhecer já as suas sombras, né? Vamos pensar assim, ela já entende qual é seu ritmo. Então, se ela sabe que é uma pessoa explosiva, por exemplo, eu sou muito explosiva, eu sei que eu sou explosiva, eu vou evitar situações que eu vá tomar comportamentos que eu não vou querer, depois vou me arrepender, que eu não vou gostar. Então, como eu me conheço, quando eu estou chegando na beira aí, né, saindo do meu ritmo, indo para o extremo, então eu saio desse ambiente e volto para o meu ritmo. Então, essa lei hermética, ela fala muito dos ciclos, né? Então, se você parar para pensar, quando a gente está encarnando os primeiros momentos de a gente está na carne, na barriga da nossa mãe, então tudo começa através do ritmo, do pulso. Quem é bebê? Coração. É o coração quem começa. E ele começa, para você ter uma ideia, ele começa a bater sem ter sangue, viu? Primeiro ele começa a bater, por volta aí de 4, 6 semanas de gestação, e aí ele já está lá dando o pulso, ele já está dando o ritmo, né? Então, por isso que eu gosto de falar. Se você está com dúvida de alguma coisa, medita e usa teu coração, porque ele é quem te dá teu ritmo. No dia, se você vê, olha, presta atenção, ele começou a bater, tu tinha uma média de 6 semanas na barriga da tua mãe. Ele vai parar de bater no dia que tu morrer.
Então, ele é teu ritmo, ele é teu norte. Então, tenta sempre ouvir ele. Silencia a cabeça, vai no coração, que ele vai te dar o caminho, ele vai te mostrar. Isso é o ritmo, é o ciclo, né? De você, nós mulheres vivemos ciclos demais, em tudo, né? Ciclo menstrual, ciclo de humor, né? O homem, ele também ele busca os seus ciclos no sentido de metas, né, de vida, mas sempre a gente está envolvido em algum ciclo, sempre, né? O ciclo quando você é criança, o ciclo de quando você é adolescente, o ciclo de quando você é adulto, o ciclo de quando você já está mais maduro, o ciclo de quando você está idoso, né? Você nasce, você morre, né? O cabelo cresce escuro e um dia ele fica branco, né? E assim vai. Dá para a gente também entender que ela é uma lei da despolarização. Por quê? Porque assim, da mesma forma que, Clégia, eu tenho uma informação para te dar. Tal pessoa tem outra informação para te dar. Você escolhe o que você quer receber. Porque você está no neutro. Você não simplesmente vê na extremidade, sabe, sendo extremista, na extremidade de, não conheço o Paulo, não sei o quê, vou pegar a informação dele. E se a do outro fosse mais interessante para você naquele momento? Ou por que não olhar para as duas informações e focar no que você consegue pegar dessas duas informações? Sabe? É você perceber que tem as coisas negativas e as coisas positivas que são iguais, mas quando você vibra fora da lei da polaridade, você está o que no neutro. Você toma posição como um observador. Interessante é que em nenhum momento aqui é falado, Hermes fala o que é certo e o que é errado, né? Ele está apenas sempre comentando sobre os processos que acontecem, né? Então, se você analisar bem essas duas, da polaridade do ritmo, elas meio que uma anula a outra, mas uma complementa a outra. Total. E é isso, o universo é isso. E o universo é isso. Vamos para a sexta, a lei da causa e efeito. Tá, eu vou ler certinho aqui a descrição dela. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado à lei não conhecida. Há muitos planos e causalidades, porém nada escapa à lei. Agora a gente vai entender o que é o karma, né? Essa lei vai falar muito sobre o karma. Aqui vai falar sobre que os frutos se resultam da semente plantadas no presente. Aprender, entender que o futuro é sobre o que você está fazendo agora. Então, assim, por que eu estava comentando antes sobre a questão do karma? Porque, assim, as pessoas tendem a achar que vão plantar melancia e vão colher laranja. Tudo tem causa e efeito. Tudo que está em cima está embaixo. Essa é a lei. Essa é a lei esse é o princípio da causa e efeito. Tudo que você faz, essa lei da causa e efeito, ela puxa a lei da atração. Para falar a verdade, quase todas as leis estão dentro dessa. Uhum. Era isso que eu ia falar sobre, por exemplo, consequências. Às vezes você fica assim, mas como é que aconteceu isso? Eu não plantei isso. Ah, você plantou, você que não sabe. Tudo tem sempre uma explicação. A consequência, ela não é por acaso. Não existe ao acaso, né? Nada é por acaso. Quando você é assaltado, você fica sem entender por que tu foi assaltado. É como o Paulo já comentou, tu já está sendo assaltado no mundo energético faz tempo. Tudo que acontece no físico é uma consequência, tudo acontece antes no energético. O físico é sempre depois. Então, quando você passa a aceitar as consequências, você entende que você tem que parar de ser vítima, você entende que você é dono da situação, dono da sua vida, e você começa a se mexer para você começar a plantar coisas diferentes, para poder você colher coisas diferentes. A vida é como ela é e você tem a vida que você quer.
Pode ser que você não saiba conscientemente, mas você tem a vida que você quer. Algo a mais, Paulo, para acrescentar? Total. Porque com essa lei a gente consegue fazer as previsões de futuro. Como assim? Uhum. Por exemplo, assim, eu entendo que eu tenho um compromisso hoje. Quero meu compromisso com você às 9 horas para a gente fazer toda essa questão aqui. Então, se a causa é isso aqui. A causa é o fato de que a gente tem que estar aqui fazendo esse trabalho. Se eu, por um efeito, não escolher não vir, eu não preciso nem entender que o futuro vai chegar para ter consequências. Então, toda ação que você toma, eu acho que é bom a gente perguntar assim, tá, o que eu posso aprender com isso? O que eu vou fazer com isso aqui no futuro? Porque assim, as pessoas, elas tendem a entender, elas têm que entender, para falar a verdade, por exemplo, quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, a gente investe muito. A gente investe muito. E com esse investimento, a gente nem precisa saber do futuro, que é todo o benefício que a gente vai colher. Uhum. Agora, se você é uma pessoa ignorante, não quero investir, quero só colar no outro. Eu não preciso nem do futuro para saber que a vida da pessoa vai travar, que a pessoa vai ficar travada em algum nível. Então, assim, essa lei, ela vai falar assim sobre qual é a sua intenção. Só isso. Essa lei vai perguntar qual sobre a sua intenção sobre qualquer coisa que você queira fazer. O que casa com o que eu falei da doação, né? No Sim, outro vídeo. Que quando você doa de uma forma, digamos que proposital, esperando alguma coisa em volta, de volta, aí qual é a tua intenção? Ela é genuína? faz sentido. O universo ele é justo. Se não é genuíno, tu não colhe. Tu não colhe. Você não plantou, não foi genuíno, então você não plantou. E vamos falar da última, cara. Temos que fazer um vídeo, um podcast. Bora fazer um podcast sobre isso? A lei hermética do gênero. Eu sugiro que mude. Quem sou eu, né? Falando de Hermes, mas Hermes, vamos mudar esse nome gênero? É melhor, eu teria, sei lá, o do sagrado, né? Seria melhor. Tá, Porque então vamos gênero ver. aí remete muito a outras coisas, né? Sim, Comportamento. mas vamos colocar aqui como o sagrado masculino e feminino, tá, galerinha? Pronto. Então, aqui, ó. Princípio de gênero. O gênero está em tudo. O sagrado masculino e feminino está em tudo. Tudo tem seu princípio no sagrado masculino e tudo tem seu princípio no sagrado feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O sagrado se manifesta em todos os planos. O que isso quer dizer? Ele não está falando que pessoas do mesmo sexo não possam ficar juntas, tá? A gente tem que entender isso porque, assim, a gente só está falando de energia. E tudo tem o polo masculino e o polo feminino. Tudo tem que ter, tudo nessa questão é sobre esse equilíbrio, tá? A energia feminina vem como a energia da fertilização e a energia masculina vem como a energia da manifestação. Então, as coisas juntas, eu fertilizo e eu quero manifestar, pum, a coisa acontece. Então, assim, geralmente, as pessoas que têm uma tendência maior, por um exemplo, aí também entra muito o julgamento do outro sobre essa energia. Por um exemplo, eu tenho o sagrado feminino extremamente bem equilibrado. Bem equilibrado. Então, eu tenho tendência a encontrar uma pessoa que tem um sagrado masculino extremamente bem equilibrado. E isso tanto significa encontrar outro homem ou outra mulher. Porque tem mulheres que têm um sagrado masculino extremamente bem equilibrado. Onde vai encontrar uma pessoa, outro homem, outra mulher que tem um sagrado feminino equilibrado e pum, se juntar para manifestar alguma coisa. Então, assim, olhando para essa lei, olhando para tudo isso, a gente consegue entender que para tudo ser criado, para essa lousa, para o notebook, para o celular, tudo ser criado, houve essa energia masculina e feminina, tá? Então, quando a gente fala sobre essa união dos polos,
a gente começa a vibrar numa frequência totalmente diferente. Totalmente diferente. E para abrir Essa assim de uma forma mais ampla, para a gente sair um pouco do que é homem e mulher, e sim da energia masculina e energia feminina, para entender melhor, a energia feminina é aquela que vai ser alimentada quando existe aí mais sentido, mais significância, quando é algo mais profundo, por isso que geralmente mais valores, por isso que geralmente em um casal hétero, é a mulher que inicia uma discussão de relacionamento, ADR. Ou um casal homoafetivo, aquele que tem a energia feminina mais aguçada que vai chamar para essa discussão, né? Para ter essa discussão de relacionamento, porque precisa. A energia feminina, ela precisa entender de forma mais profunda, ela busca mais os sentimentos, mais as emoções, ela quer um significado mais profundo. Já a energia masculina é aquele que trabalha muito com metas. Ele tem um ponto para alcançar. Por quê? Porque a energia masculina está muito ligada ao caçador, a ganhar território. Então, quando você para pensar que a pessoa tem muito forte nela essa energia masculina, é aquela pessoa que quer expandir. Ela sempre quer expandir territórios em geral, né? Em parte profissional, parte de relacionamento, dentro da casa dele, ter mais carros cada vez melhores, né? E por aí vai. Estou expandindo em todos os sentidos. Então, ele quer ter sempre resultado. Ele é preenchido por propósito. Não significa que você, que é mulher, não tem energia masculina. Por exemplo, eu tenho a energia masculina muito forte em mim. Porque venho de uma família que tem muitos irmãos. Eu não tenho irmã, eu tenho irmãos, né? Então, eu tenho muito forte isso em mim. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com metas, com começo, meio e fim. E até eu entender isso foi complicado, porque eu vivia muito estressada. E a gente sabe que o corpo feminino ele não é feito para ter a testosterona alta, como, por exemplo, o corpo do palco, que é um corpo masculino. Então, a gente tem que sempre equilibrar. Se você, mulher, precisa ter uma energia masculina muito forte no seu dia a dia, do seu profissional, quando você no seu íntimo, seja mais feminina possível. Então, se cuide, se maquie, entendeu? Tem que ter esse autocuidado com você para poder você conseguir ter esse equilíbrio das duas. Então, abra essa sua visão. Esquece, por isso que eu falei aqui que o gênero, poxa, esse nome gênero, né? Você liga logo para homem e mulher, não é isso, é a energia. Todos nós, seres humanos, nós temos as duas energias, a energia masculina e a energia feminina. Vai mais no sentir. Então, o feminino está mais ligado à parte emotiva, o masculino é mais ligado ao racional. Então, por vezes, alguns relacionamentos não dão certo, por isso você tem muita energia feminina e você busca alguém que tenha mais energia masculina. E também deixando bem claro aqui para as pessoas que são não binárias, né? Nos relacionamentos não binários é a mesma coisa. Para todo ser encarnado aqui na Terra, é tudo a mesma coisa nesse sentido, tá? É só o nome dessa lei que não é tão legal assim, Não. mas Seria mais um sagrado, conceito. né? Ficaria legal. Lei hermética do sagrado das energias, Sim, feminino e masculino. exatamente. Mas olhando, ressignificando essa lei para hoje em dia, é sobre isso que ela está falando, tá? E só para assim, a gente terminar, é como a gente tem essas duas energias dentro da gente, a gente não precisa buscar no externo, tá? A gente tem capacidade total de se satisfazer sozinho, de E ser equilibrar completo, o né? nosso. Exatamente. Ser o nosso polo masculino e feminino nesse sentido, tá? Então a gente não está aqui incentivando que você olhe muito para o seu lado predominante, para as funções e experiências que você tem e fique buscando, porque aí você romantiza. Você Sim, romantiza o romantismo. conceito de, ai, tudo bem, então eu tenho o masculino equilibrado. Vou encontrar então um cara que tem um Uhum. feminino equilibrado, a gente vai É. ser feliz para sempre. Não, Não, cara. é. Porque aí vai cair naquela psique de que você tem um vazio e você está buscando alguém para preencher esse vazio, né? Então, Exatamente. O equilíbrio do masculino e feminino é exatamente entender sobre isso. Você e você. Quando você já é completo, encontra alguém completo, aí vocês transbordam. Aí isso sim é uma coisa saudável. é isso.
terminamos nossos comentários sobre as leis, as 7 leis herméticas, são as mais conhecidas. Algo para finalizar, Paulo? Olha, eu sugiro que vocês procurem mesmo os livros que a gente falou, o Kybalion e tudo mais. São livros incríveis. Vocês vão ver que ele tem bastante também referências ao arcanjo Metatron. Para quem não conhece, dá uma pesquisada, tá? Porque também a gente poderia passar assim muito tempo falando sobre quem foi o arcanjo Metatron e como isso é importante e influencia, tá? Como todos esses conhecimentos, ele expande desde o Egito aos dias atuais, e bem desde antes do Egito, tá bom? Então é isso. O meu pedido é: leva esse conhecimento para a tua vida, para o teu dia a dia. Para de ficar tentando decorar e não aplicar, né? Cai matando e aplica no teu dia a dia, tá? Até a próxima. Tem mais vídeo para frente, tá? Em pé.